Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo ser desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. É compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Salmo 37, versículo 26 e 27, que é a continuação dos vídeos anteriores que eu tenho colocado, que eu tenho trazido ao estudo. Sabemos que é um salmo de Davi, né? Salmo de Davi, chamado de salmo sapiencial, né? E por esse versículo aqui a gente consegue ter uma noção de quando Davi escreveu, né? Eu fui moço e agora sou velho, até mais ou menos ali na velhice de Davi, né? Davi já era um homem mais maduro. E Davi ele foi ungido rei de Israel quando ele ainda era muito jovem. Ele era um garoto, né? Que cuidava ali das ovelhas do seu pai Jessé. E Deus manda o profeta lá para ungí-lo como rei, né? E Davi começou a ganhar muito destaque, né, como guerreiro, né? Como guerreiro, Deus levou até o palácio. Saul colocou ele para tomar conta do seu exército, né? Então ele começou a despertar destaque por um lado, né? Porque havia o Espírito do Senhor em Davi, e por outro lado inveja de Saul. Saul começou a invejar Davi, né? E tentou matar Davi várias e várias vezes. Davi ele vivia fugindo de Saul. Ele vivia se escondendo em cavernas, porque ele não queria fazer nenhum mal ao rei, né? Porque Davi ele temia o Senhor e ele tinha respeito pela autoridade que Deus tinha dado a Saul, né? Mesmo ele sabendo que Deus o tinha ungido como rei, ele não ousou a fazer nada ao rei anterior. Mas Saul não, Saul já fez o oposto. Saul tentou matar Davi várias e várias vezes, então Davi vivia se escondendo, correndo, né? Fugindo de Saul. E Davi não, Davi já faz o oposto. Ele sabia que se Deus tinha prometido, Deus de uma certa forma iria colocá-lo lá no trono, né? Mas ele não ousa tentar ferir nem fazer nada com Saul, né? E também após a morte de Saul, Davi ele enfrentou muitas batalhas militares, né? Davi ele expandiu muito o território de Israel. Então ele passou por muitas batalhas, teve muitas vitórias. E também dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, houve muitos conflitos familiares, inclusive por causa do pecado de Davi, né, com Batseba e Urias. E Davi, mesmo sendo perdoado por Deus, Deus ele não isentou das consequências dos seus pecados. Então Davi está aqui nesse salmo meio que como olhando para o seu passado, né, vendo toda a sua trajetória de vida, sua experiência de vida, que ele diz: fui moço, fui menino, fui jovem e agora sou velho. Ele começa assim, né? O versículo 25 começa assim, né? Então daqui a gente consegue saber mais ou menos quando que Davi escreveu o Salmo, né? Ele era um homem mais maduro, um homem mais velho. E o Salmo de sabedoria, né? E ele está dizendo aqui, ó, são experiências dele mesmo, de Davi. Ele está trazendo experiências da vida dele, ele está ensinando coisas da vida dele, não da vida de outra pessoa. Ele está falando das experiências que ele teve com Deus, que ele teve da vida dele, das lutas que ele passou. E por isso que ele escreve esse salmo. Fui moço, ou seja, fui menino, e agora eu sou um homem velho, um homem mais maduro, mas eu nunca vi o justo ser desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. O que é que Davi está querendo dizer com isso? Davi está querendo ensinar aqui a fidelidade de Deus, né? O Salmo ele mostra muito sobre isso, a fidelidade de Deus com o justo, né? Ele faz o contraste entre o justo e o ímpio, o fim de cada um, o fim do ímpio e o fim do justo, mas ele também mostra a fidelidade de Deus com o justo, né? E Davi olha para trás, vê todo o seu passado e ele vê essa fidelidade de Deus na sua vida, desde a sua juventude, né? E agora, o que Davi não está querendo dizer com isso? Ele não tá dizendo que o justo, ou seja, o homem eleito, o homem justificado por Deus, que esse homem não passe por dificuldade, porque muitas vezes passa, né? Deus ele permite, muitas vezes, e com muitos dos seus filhos, que o seu justo, o seu eleito, o seu homem justificado, passe por alguma dificuldade, né? Muitas vezes, dificuldade. Só que ele tem um propósito nessa dificuldade. Deus sempre tem um propósito na dificuldade, na vida dos seus filhos, né?
Só que Davi está dizendo que Deus não vai desampará-lo completamente, né? Ele pode até passar por alguma provação, alguma necessidade, só que Deus não desampara. E ainda que a gente passe ali com pouco, né? Mas Deus ele vai prover o necessário para a nossa sobrevivência. Eu acho que a gente deveria aprender muito com o apóstolo Paulo, os cristãos, né? Eu vi uma frase, eu acho que foi do José Mabesso, não lembro, não tenho certeza, mas que costumamos orar muito por bolsos cheios do que por corações transformados. E infelizmente esse é o mal de muitos cristãos. Os cristãos, se a gente parar para olhar as nossas orações é tudo pedindo coisas a Deus. E isso não tem nada demais, Deus ensina assim para a gente pedir coisas a Deus. Não tem nada demais o cristão pedir algo a mais, pedir bens materiais, né? E não tem pecado nenhum nisso. Mas o problema é que quando a nossa oração é só isso, é só por bênçãos, é só pedir, é só pedir, é só pedir, como se Deus fosse só um Papai Noel lá com um sacolão, né? Disposto a dar tudo que a gente pede, né? E sempre com a visão de pedir nos bens materiais, bem materiais, bem materiais. Só isso, a gente às vezes foca nas nossas orações só nisso. Mas a gente deveria orar mais por corações transformados, né? Ser liberto do pecado, ser livre do pecado, e não por bens materiais, porque essas coisas, como Jesus de lá, Deus já sabe que a gente precisa. E o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em sua carta que ele sabia viver contente em qualquer situação, né? Em toda e em qualquer situação, com pouco ou com muito. Ele também disse que a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Infelizmente, muitos cristãos não têm entendido isso. Ou seja, o crente ele deve confiar na providência de Deus. Saber que Deus está o sustentando, pouco ou com muito, mas que Deus está o sustentando de qualquer maneira. E ele deve ser grato pelo pouco que Deus o dá. E aqueles que Deus dá muito, que Deus o faz prosperar, esses devem orar muito mais para que essas coisas não façam se afastar de Deus. Porque ora para ter um coração humilde, né? Porque infelizmente é difícil, meus irmãos, porque Jesus lá falou que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, muito difícil. Então, aquele que Deus, quando a gente tem pouco, a gente tem que agradecer a Deus. Mas quando Deus faz a gente prosperar, a gente tem que orar muito mais, dobrado, para que essas coisas não tomem conta do coração, para que Deus nos dê um coração humilde, né? Então, Davi está dizendo que Deus ele sustenta, mesmo que seja com pouco, Deus ele não desampara, ele não vai deixar o justo sozinho. E além disso, ele ainda sustenta a descendência do justo. E sabe o que acontece muitas vezes? O pai ou a mãe são cristãos e os filhos no lar às vezes não né? Ainda não são tementes a Deus. E Deus sustenta os filhos por amor aos pais. Então o justo, o pai, né? O justo, a mãe, o crente, ele é fiel. Ele mesmo que esteja ali com pouco, ali, né? Vivendo ali em contentamento com o seu Deus, os filhos às vezes não, e acontece isso muitas vezes. Deus ainda sustenta os filhos por causa dos pais. Deus abençoa as famílias, a descendência dos filhos por causa dos pais. E outra coisa que vemos nesse salmo é o contraste do ímpio com o justo. O ímpio ele está sempre ajuntando riquezas, né? E o justo ele é o oposto. Às vezes ele está ali vivendo com pouco, Deus o faz viver com pouco. Só que mesmo nesse pouco que ele tem, ele é compassivo e generoso. Como diz aqui o versículo 26, é sempre compassivo e empresta. Então, aqui indica que o justo ele tem desapego das coisas materiais e desapego ao dinheiro. E isso é uma coisa que os ímpios não têm. Os ímpios já são apegados às coisas. Por isso que eles ajuntam mais e mais, querem mais e mais. O justo é o oposto. Às vezes tem pouco, mas além de ter pouco, ele é compassivo com o outro e empresta. Demonstrando aqui, né, desapego às coisas materiais. Os justos que confiam em Deus é capaz de compartilhar os seus bens sem temor, porque eles sabem que Deus o justo ele não fica assim, com medo de emprestar ou dar alguma coisa, com medo de não ter o amanhã, porque ele sabe que Deus vai prover o amanhã. O ímpio é o oposto. Ele guarda, ele quer mais, ele tem medo de perder aquilo, né? Os ímpios eles têm medo da falta, né? E por isso eles são egoístas. Os ímpios são muitas vezes egoístas. Na maioria das vezes. É difícil achar um ímpio que não seja.
E Deus, meus irmãos, Ele cuida de todos aqueles que seguem o seu caminho, de todos os justos, todos. O sol brilha sobre justos e injustos. Se Deus cuida até dos ímpios, né, alimenta os passarinhos, imagine então os filhos de Deus, os justos. Então, o justo ele não é apenas abençoado, né, como o Salmo ensina aqui que o justo ele é abençoado por Deus e sabemos disso. Todo filho de Deus sabe que é abençoado, mas ele também é uma bênção para outras pessoas. Ele é compassivo, ele é generoso, e isso reflete o caráter de Deus em nós, né? Reflete como que fomos transformados e que o Espírito de Deus habita em nós. É a generosidade e a compaixão pelos outros. Quando confiamos na providência de Deus, meus irmãos, podemos ser generosos, sem temor, porque ainda que seja pouco o que tenho hoje, eu compartilho com o próximo, com os outros, porque eu sei que Deus não vai deixar faltar amanhã. E Deus ele abençoa aqueles que abençoam os outros, né? A gente pode viver sem temor, porque Deus abençoa sim, com certeza. Não que a gente faça uma barganha, uma troca, que não se faz barganha com Deus. Só que quando o nosso coração é generoso, né? Que a gente confia na providência de Deus e o nosso coração é generoso, a gente vive em generosidade, Deus derrama mais graça sobre nós. A bênção de Deus ela se estenderá sobre toda a casa, toda a família, sobre os filhos, né? Por causa do justo que vive dessa forma, que vive na justiça, que vive na generosidade, na compaixão. Deus abençoa sim. Ainda que a gente não faça barganha com Deus, né? Deus ele manda provar ele desse jeito. Ele prova para ver se não vai. Tem um salmo até que diz assim, um provérbio, que quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. É como se Deus já dizendo, vai, faz aí para ver se eu não vou abençoar a sua casa. Empresta para os pobres, seja generoso, eu vou recompensar. Então Deus realmente recompensa. Não, mais uma vez lembrando, não fazemos barganha com Deus, mas Ele se agrada quando a gente vive assim, com sabedoria, né, com generosidade com os outros, não retendo aquilo que Ele nos dá, mas sim abençoando as pessoas, né? E uma coisa que eu posso aqui passar para vocês é vivermos com contentamento em qualquer situação, seja na prosperidade, seja na escassez, seja a gente tem que viver com contentamento, sabendo que Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do que a gente precisa, né? Então trate os outros com generosidade, creia na providência de Deus, viva uma vida de contentamento, não fique buscando riquezas, essas coisas aí Deus já sabe do que você precisa. Ore mais por coração transformado, para ser livre do pecado, liberto do pecado, e não por bolsos cheios, porque não adianta ter o bolso cheio se você vai guardar aquilo só para você. E o que é? Eu fiz uma pergunta aqui para fazer para vocês. O que é o contentamento cristão? O contentamento cristão ele é um estado de paz interior e satisfação independente das circunstâncias. Ou seja, independente de você ter muito, ser próspero ou viver na escassez. É uma atitude de plena confiança em Deus, sabendo que Deus vai suprir todas as coisas e todas as nossas necessidades, seja o alimento diário, né? Aquilo que é importante para a nossa sobrevivência, né? E aprender a viver satisfeito, seja na abundância, seja na escassez. Paulo lá falava, né, que a piedade, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então que saibamos andar assim, andar com temor ao Senhor, com generosidade, né? Repartir tudo aquilo que a gente tem, não retendo que nem os ímpios, porque Deus abençoa quando a gente tem um coração generoso, porque Deus é generoso, né? Então a gente reflete aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo é. Tá bom? Deus abençoe sua casa, sua vida. Até o próximo vídeo.